Agora eu pus o som. Boa noite, Débora, tudo bom? Boa noite, querida. Aí a gente entra, não sabe o que está ligado, o que não está. Ok. Vocês estão vendo a tela aí, Pietá? Estão conseguindo ver? Uhum. Então, a gente inicia aqui a aula de hoje, né, com essa obra linda, se eu não me engano, acredito que é de Michelangelo, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrija. E essa imagem, né, essa linda imagem de Nossa Senhora com Jesus morto nos braços, nos faz uma reflexão da nossa impotência diante da morte, né? Todos nós, desde que o mundo é mundo, e que mesmo que daqui a bilhões de anos se encontre muitas possibilidades para adiar a morte, eu acredito que ela não vai deixar de existir, né? Eu não acredito que ela deixe, pode ser que ela deixe de existir, mas até hoje, desde que o mundo é mundo, todos nós nos vemos impotentes diante da morte, e isso mexe muito com as pessoas, principalmente as pessoas da área de saúde, que tem que lidar o tempo todinho com esse medo da morte. Então, a gente vai vendo essa diferença no mundo ocidental do mundo oriental. No nosso mundo ocidental, é muito difícil lidar com a morte, porque a gente passa a vida inteira negando a morte. A gente fica planejando um futuro que a gente não sabe se vai existir, a gente fica sempre adiando as coisas. No mundo ocidental não se fala de morte no dia a dia, as crianças não vão ao enterro, as crianças não vão no cemitério, as crianças não devem entrar nos hospitais. Então, a morte é um tabu, né? Até quando se tem a certeza que vai morrer, a gente fica negando, a gente fica falando para aquela pessoa que não, que vai ficar tudo bem, que tudo aquilo ali vai passar e que ela vai conseguir, que vai ficar tudo bem. Enquanto no mundo oriental, a consciência da morte é diária. Tudo que eles vão fazer, eles vão na intenção de uma boa morte, de um bom ciclo, né? Eles acreditam que cada vez eles vão voltar e eles vão evoluir. Eles têm essa consciência, ou eles têm essa crença, vamos dizer assim, de que essa alma é imortal e que ela vai vir de várias formas. Nós ocidentais, a gente já tem várias religiões, umas que acreditam nessa imortalidade, outras não, mas a maioria delas, independente da forma que se você vai reencarnar ou se você vai para o reino dos céus, acredita como se a morte é um rito de passagem e que essa alma ela vai continuar. Eu digo muito que uma das coisas mais difíceis de trabalhar na psicoterapia para o psicólogo é o luto, referente à morte física, porque existe o luto da morte psicológica também. Porque quando uma pessoa tem um trauma, você vai lá no trauma daquela pessoa e você ressignifica aquele trauma e você integra aquele trauma de uma forma positiva, vamos dizer assim. Aquela elaboração, ela é integrada e você ressignifica de uma forma positiva. A morte, não tem como você ir lá no trauma e ressignificar. Ela necessita de um tempo, ela necessita de um desapego, ela necessita de vencer os medos, ela necessita de um questionamento das crenças, e ela necessita principalmente de um tempo, né? Ela necessita de um tempo, você precisa de um tempo para poder aceitar aquela morte. Então, aqui a gente tem o ritual, né, na Índia, onde as pessoas veem as cremações na beira do rio Ganges, de forma natural, vamos dizer assim, da forma como se fosse algo simples, igual tomar banho, lavar roupa, tem uns tomando banho, outros lavando roupa, e outros que estão sendo cremados. E aqui, essa roda, né, o Sansara, onde você vai vendo aqueles vários reinos que eles acreditam que eles vão reencarnar, e que a melhor forma é como um reino animal, vamos dizer assim.
ou como humano, vamos dizer assim, né? Existe o reino dos deuses, dos semideuses, dos fantasmas, dos animais, dos humanos e dos demônios, e acho que mineral, se eu não me engano, o vegetal, não sei, tem alguma que eu não estou esquecendo, mas eles acreditam que a melhor forma de evoluir é quando a gente reencarna como humano, segundo a filosofia deles. Então, você vê sempre a morte como algo, claro, uma dificuldade que a gente tem de lidar, então é sempre aquela coisa da negação, do medo, da angústia, não se consegue ver essa morte como um processo de evolução. Tanto que no Oriente a tendência deles é a cremação, né? Crema é um processo de morte e renascimento, e aquelas cinzas são jogadas e se vai. No mundo ocidental, a maioria são cremados, as pessoas, os cristãos acreditam que são enterrados, aliás, porque existe uma passagem na Bíblia que diz que quando Jesus voltar, os ossos secos, eles vão ser, vamos dizer assim, reconstruídos, né? Eles vão voltar à vida. E a gente passa a vida ali cultuando aquele túmulo. Às vezes não tem mais nada ali, só tem o pó, pequenos ossos, mas é como se a pessoa ainda existisse, ela tivesse guardada, ela não morreu. Então, existe ainda é mais uma forma de negação. E aí a gente traz aqui hoje essa morte física e a morte psicológica. Porque a gente tem que entender que todos os dias a gente também está trabalhando essa morte psicológica. É um amor que acaba, é um amigo que vai embora, é um emprego que a gente foi despedido, é um sonho que não deu certo, é uma frustração que aconteceu. Então, todos os dias a gente está vivendo essa morte psíquica de alguma forma. E às vezes é muito mais difícil lidar com a morte psíquica do que com a morte física, porque a morte física você tem que enterrar, você tem que fechar um ciclo, você tem que transpor, né? A morte psíquica, às vezes, ela dura muito tempo. Às vezes um casamento acaba e a pessoa fica 12 anos vivendo aquela morte, 20 anos vivendo aquela morte, ainda é casado com a pessoa e a outra já se separou dela. Ou você fica o tempo todo acreditando, mas se eu tivesse realizado esse sonho, se eu tivesse sido campeão mundial de surf, ou campeão mundial de voleibol, e você não foi, e você fica se alimentando, trazendo aquilo ali. Então, às vezes, a morte psíquica é muito difícil de lidar também. Como a morte física, como eu falei, não é um trauma para ressignificar, mas sim um tempo e um processo bastante doloroso. Ele morreu, né? E aí essa imagem reflete o amor e a morte, a perda, a dor, a impotência diante da morte. A diferença, como eu já falei, entre a consciência da morte para a civilização, dentro da filosofia oriental e ocidental, enquanto os orientais passam a vida diariamente trabalhando em relação à morte, se preparando para a morte, e o ocidental, ele passa a vida negando a morte e cultuando essas pessoas que já faleceram. Então, a gente tem que trabalhar na terapia não só a morte física, mas a morte psicológica, como eu já coloquei também, e essa morte física é difícil, porque não é algo que é um trauma, que a gente vai lá, ressignifica, elabora, integra, precisa de um tempo, essa elaboração e essa integração, ela vai demorar muito, não dá para ser assim, num trabalho de colchão rápido, e a morte psíquica que a gente está trabalhando todo instante, até as nossas células, né? Então, se eu tenho 20 anos, eu estou 20 anos mais próximo da minha morte. Se eu tenho 50 anos, eu estou 50 anos mais próximo da minha morte. Então, toda hora as células estão nascendo, morrendo e nascendo, até a gente está vivendo esse processo de morte e renascimento físico e psicológico, porque os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, elas também vão morrendo e renascendo outras. E aí, diante da morte, a Elizabeth Kubler-Ross, ela coloca
algumas situações, né? A impotência, como eu já falei, porque nós não somos Deus, né? Nós não fazemos milagres, e até as pessoas que fizeram milagres e que tiveram milagres em sua vida também chegou um dia que faleceram, né? A negação, que é um processo, né? Quando a pessoa sabe que vai morrer, ou quando ela vê alguém que ela ama muito, ou que ela sabe de uma doença terminal, a negação é um dos primeiros pontos que acontece. Essa é uma das fotos mais fortes que eu conheço. O cara, depois de fazer essa foto, eu soube que ele suicidou-se. Eu não sei se é verdade isso, mas é uma foto, né, que a gente está vendo aí, o urubu só esperando uma criança, na verdade, morrer. Então, assim, também faz a gente refletir que a fome, hoje, no mundo, é o que ainda mais mata. E a gente também nega isso. O medo, é impossível a gente não ter medo diante da morte. A raiva, porque a raiva vem do medo, é um processo de revolta que acontece também, que a gente precisa trabalhar com esses pacientes, seja um paciente de oncológico, um paciente diante de uma doença terminal, ou seja, alguém que perdeu, né? E essa raiva, às vezes, gente, é muito interessante. Não é só a raiva, não é só a raiva de estar doente ou de que morreu. Às vezes você precisa trabalhar a raiva que a pessoa ainda tem de quem morreu. Às vezes a pessoa chega com muita raiva, mas como aquela pessoa que morreu, é como se ela tivesse santificada, porque agora ela não está mais viva, ela está morta, então ela tem dificuldade também de expressar essa raiva. Essa raiva que a Elizabeth Kubler-Ross está falando aqui, não é essa que eu estou falando agora, ela está falando da raiva mesmo, da revolta diante da morte. Mas eu estou chamando a atenção para esse outro tipo de raiva. Às vezes você precisa, o outro precisa dizer, ele morreu, mas eu sinto raiva dele, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Porque você só trabalha o perdão quando você vai trabalhar a raiva. A barganha, né, que é aquela coisa, me dê mais um tempinho de vida, até meu filho se formar, até minha filha se formar, casar, me deu até os meus netos nascerem, então é como se você estivesse barganhando, né, até eu terminar esse projeto, me dê um tempinho mais de vida, então é como se a gente estivesse barganhando com Deus esse tempo. A depressão, né, que é uma tristeza profunda, que é normal diante da morte, da perda, do luto, até que venha a aceitação. Essa aceitação, às vezes, ela demora muito tempo, e a gente precisa respeitar o tempo de cada um. E a gente tem que respeitar a crença de cada um. Às vezes, por exemplo, você é espírita, não acredita na morte física, ou na morte física não, na morte da alma, vamos dizer, espírito. Mas o outro, de repente, que veio para o seu consultório, ele não é espírita. Ou ele é evangélico ou católico, e você é evangélico ou católico, e ele é ateu, e ele vai dizer, não, eu não acredito que tenha um reino do céu e que ele esteja bem com o resto do povo que já morreu, que ele conhece. Eu acho que a vida acabou e ponto. Então, a gente não pode levar as nossas crenças diante da morte para que o outro aceite, engula, fique bem. Você vai ter que entender, dentro da perspectiva dele, o que é que ele entende sobre a morte, o que é a morte para ele, e ele ressignificar essa morte dentro dele da forma que ele achar que é importante para ele achar. Às vezes o cliente passa muito tempo indo até o túmulo, né, para ver, para conversar com aquela pessoa que já morreu. Ou ela tem um momento todos os dias para ela conversar com aquela pessoa que já faleceu, né? Isso, cada um tem uma forma de elaborar essa perda. E esses pacientes terminais, principalmente, eles nos dão uma grande lição de despedida. Não é a gente que dá a eles, não, é eles que dão a gente. Porque a morte faz a gente ressignificar muita coisa. Faz a gente valorizar a vida, faz a gente ver que muitos dos nossos comportamentos, das coisas que a gente valoriza, elas não têm importância, né? Então, realmente, a morte é uma lição de despedida
para qualquer um que enfrenta, e eles acabam nos dando essa lição. Às vezes a gente vai tentar confortar eles e são eles que nos confortam. Então, é muito importante, independente se você tem um dia de vida, se você tem 50 anos de vida, né? Quais os projetos a realizar. Então, que projetos você ainda quer realizar aqui, nesse leito de hospital, nesse tempo que lhe resta? Então, a gente tem que ver não só a qualidade de vida daquele paciente, mas com a qualidade da morte também. Porque antigamente as pessoas morriam em casa, com seus entes queridos, aquela despedida ia acontecendo, eles estavam no cantinho deles. Hoje, eles estão numa UTI, na sua maioria, num ambiente hostil, congelado, com pessoas que eles não conhecem, sem o afeto da família. Então, é muito interessante respeitar, né? Às vezes você vê, meu Deus, essa pessoa não tem mais nem um mês de vida. E ela está dizendo, eu não quero estar aqui, eu quero estar na minha rede, eu quero estar na minha praia, eu quero estar com os meus filhos, eu quero comer, eu não quero comer essa comida de hospital, eu quero comer outra coisa. Eu quero sentir esse pouco prazer que me resta. E eu sei que fica aquele conflito dentro das pessoas. Eu faço o que ele quer ou não. Então, não vê, a pessoa não pode se ver como um moribundo. Ele tem que ver como aquela pessoa ainda. Porque a hospitalização, ela descaracteriza o ser. Primeiro, porque você veste uma roupa igual a de todo mundo. Aquele saco que botam para a gente vestir. Segundo, porque você é um número de leito e às vezes você é o órgão doente. Então, isso não pode existir. A gente aprende dentro do hospital que o psicólogo, por mais que os médicos continuem fazendo isso, os psicólogos, eles não podem fazer isso. Eles têm que chegar e chamar a pessoa pelo nome, e não pelo órgão doente, e não pelo leito. Tem um filme muito interessante que se chama Golpe do Destino. Golpe do Destino, ele é um filme de um oncologista muito prepotente, que o hospital todo, eles meio que desprezam o médico indiano que tem uma outra visão mais humana da medicina. Que lá nesse hospital só tem, assim, os tops dos tops, aqueles médicos bem egocêntricos, né? E aí, um belo dia, ele descobre que está com câncer e ele não quer que aquela equipe dele toda descubra. E aí, ele vai para esse médico, que é mais humanizado, e ele se trata e ele resolve ir para... Ele vai para a parte mais dos, tipo assim, do SUS, vamos dizer assim, mais escondido, e depois que ele passa e que ele vê o lado do paciente, né, porque na medicina é o paciente, aquele que espera pacientemente, ele não é o cliente, como a gente chama dentro da psicologia, que é aquele que tem uma ação ativa sobre a doença dele, ele é o paciente, ele espera pacientemente pelo outro. Então, quando ele volta a trabalhar, que ele se cura daquele câncer na garganta, que ele volta a trabalhar, a primeira lição com os alunos dele é colocar os alunos no lugar do paciente. Né? Então, esse é um filme muito bom, que eu indico para vocês, Golpe de Destino. E o outro filme que eu acho interessante também é aquele filme Bar do Todô 1 e 2, né, o livro tibetano dos mortos, tem a parte 1 e a parte 2, que ele faz toda uma reflexão sobre a morte a partir da visão oriental. E o Bar do Todô 1, ele mostra que vocês, alunos meus aqui da pós, assistiram durante a aula, ele também vai passar umas cenas lá no Tibete, e eles vão passar uma cena dentro do hospital em Nova York, se eu não me engano, é na Califórnia, onde eles estão vendo uma nova forma de lidar com esse paciente terminal, porque muitas vezes não se fala, não se permite que o paciente terminal fale sobre a sua dor e a sua morte, e o seu medo e a sua doença. Né? Você chega no quarto assim, você está bem? Ah, hoje você está pior do que, né, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Ah, isso tudo vai passar, você vai ficar bem. E a pessoa sabendo que ela vai morrer. E a pessoa vem visitar, o cara está lá verde. Aí a pessoa, se você está corado, você está maravilhoso, você está melhor hoje.
Às vezes ele precisa dizer, não, eu não estou bem, eu sei que eu vou morrer, eu estou com medo, e você conversar com ele sobre esse medo da morte que ele tem, né? E que acaba sendo a função do psicólogo, muitas vezes, né? Porque o médico, ele vem ali e prescreve, o enfermeiro toma conta e o psicólogo dá o apoio, não desmerecendo o médico. Claro que é uma profissão extremamente importante e tem médicos e médicos. Tem médicos humanizados, tem médicos que chegam, que apoiam, que conversam, que acalentam. Eu vi um médico uma vez que eu nunca nem imaginei, porque eu achei que ele era bem arrogante, e que, quando ele viu que o paciente ia morrer, ele chegou para a família, reuniu, leu um texto e conversou com todo mundo e preparou todo mundo. Então, assim, às vezes os médicos, eles são assim mais frios, até como uma forma de defesa, porque não dá para eles lidarem com essa perda toda hora e se envolvendo. Às vezes eles têm que tomar distância para isso, né? Outra coisa que é muito importante, gente, é essa pessoa que está falecendo, né, que está numa fase terminal, ela poder fechar as gestaltes dela, as situações inacabadas. O que é importante para essa pessoa antes de morrer? O que é importante ela fechar? O que é importante ela fazer da vida dela? Tem um filme que se chama, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Eu acho que é Não sei o que das estrelas, que é uma moça que ela tem câncer de tireoide. Não sei se alguém de vocês sabe o nome desse filme. Que eles estão realizando sonhos antes de morrer. Acho muito interessante. Não sei, eu vou ver o nome desse filme para passar para vocês. Então, aqui a gente tem essa moça, essa história é real, ela estava com um câncer terminal, mas o sonho dela, achei muito forte essas fotos, era casar. E ela realizou esse sonho, ela disse que foi o dia mais feliz da vida dela. E esse noivo, que eu não sei onde encontrar, porque se vocês acharem, vocês me apresentem para eu arrumar um desse para mim também, né? Esse noivo, ele realizou esse sonho dela, ele teve a sensibilidade, né? Ele amava tanto ela, que ele teve a sensibilidade de, mesmo sabendo que eles não iam ficar juntos, que eram os últimos momentos dela, ele realizou esse sonho dela, né? Então, você vê que ela está aqui com um tubo de oxigênio, né? Ela está com um tubo no nariz, assim, está toda recebendo oxigênio, bem debilitada, ela está numa cadeira de rodas, mas ela teve o casamento dela dos sonhos. Poucos dias depois desse casamento, ela veio a falecer, mas ela pôde realizar esse sonho. Com certeza, ela morreu muito mais feliz. Outra coisa que é muito importante, gente, é essa coisa de não deixar o outro ir, né? Às vezes a pessoa está ali no fim, terminando, no terminal mesmo, morrendo, mas o outro está ali segurando, né? Segurando, e não deixa a outra pessoa ir. Existem alguns estudos, inclusive eu vi um estudo de uma psicóloga, não sei se ela fez um trabalho junto a Edgar Morin, se eu não me engano, que ela fez um levantamento e percebia, e eu vi isso também, porque eu trabalhei com oncologia 8 anos, eu trabalhei 5 anos com oncologia infantil e 3 anos com oncologia adulto. Depois eu não aguentei mais trabalhar com oncologia. É muito difícil, eu não tenho estômago para isso, eu não tenho nervos para trabalhar com isso. Assim, a pessoa tem que ter, realmente. Eu preciso trabalhar com vida, com consultório, não dá para mim trabalhar em hospital. Cada um tem seu limite. Que quando as mães se despediam dos filhos, quando os casais se despediam, quando os filhos se despediam dos pais, era como se fosse uma liberação, tá? Agora você pode ir, né? E eu vi muito isso no hospital. Às vezes a outra pessoa precisava escutar, olhe, vá, tá tudo bem, você precisa se desapegar, se despreocupar, você já está sofrendo muito, você precisa se preparar para esse momento, deixar soltar, a vida é um contínuo, agora você está indo, as outras pessoas também vão, eles também vão chegar o dia, né? Então, de alguma forma, você vai conversar com essa pessoa, às vezes ela tem medo, ela faz fantasia, quem vai cuidar do meu filho, quem vai cuidar das minhas coisas, quem vai cuidar da minha herança, como é que vai ser a vida sem mim? Então, assim,
as pessoas ir dizendo que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Então, é importante esse deixar ir. E outro ponto é reconstruir com quem ficou, né, com a família que fica, com os filhos que fica, com o ente querido que fica. Porque é um misto de culpa e de saudade. Eu podia ter feito mais. Por que é que o outro se foi? Principalmente nos casos de suicídio, que eu vou falar daqui a pouco. E a relação de apego e de impermanência, né? Porque, segundo o budismo, a maior fonte do sofrimento da gente é o apego. É a negação da impermanência, é a ilusão da permanência. Tudo está passando, tudo está se modificando, e a gente ainda está achando que a gente está num outro tempo e que as coisas estão diferentes, né? Que a gente pode segurar e que tudo pode ser como a gente planeja, e de repente a coisa não é como a gente planeja, né? Que tem até aquela música que diz assim, e um dia chega a morte, ou coisa parecida, e nos arrasta a gente sem ter visto a vida. Então, é mais ou menos por aí, né? Trabalhar quem fica, principalmente quando não tem a chance de se despedir, quando é uma morte abrupta, né? Agora, nesse momento onde as pessoas não estão podendo nem enterrar as pessoas que elas amam, né? Eu não pude enterrar a minha avó, eu não pude enterrar uma tia que eu amava muito, não pudemos enterrar um grande amigo nosso, psicólogo. Então, é um momento que a gente vai ter que trabalhar muito isso daqui para frente, quando tudo isso passar. E o outro ponto que é muito interessante, e que aquele texto do Léo Matos, com certeza vocês aí de Goiás, o Nilton tem esse texto, e vocês já devem ter, e os alunos daqui têm. Lá, esse texto eu acho que não está na apostila de tanatologia, está na apostila de autoimagem. Raízes da depressão numa crise suicida. Então, é um texto onde Léo Matos faz essa relação, né, o suicida, né, versus a autoimagem. Né? Na verdade, o suicida, ele não quer matar o corpo físico, ele quer matar a autoimagem negativa dele. Ele vai projetando coisas para o futuro, ele vai acreditando que essas coisas vão acontecer, vai se enchendo de expectativa, e quando essas coisas não acontecem, ele começa a se frustrar, a se deprimir, vai criando blocos estáticos de energia, ele vai se identificando com a autoimagem negativa e impotente de si, certo? E aí, ele acaba dando cabo da vida dele. E ele tem que entender isso no processo terapêutico. Você não quer matar o seu corpo físico, você quer matar uma autoimagem negativa de você. E aí a gente vai trabalhar esses aspectos da autoimagem negativa. Né? E na próxima aula, se Deus quiser, em Goiás, a gente vai trabalhar isso também no nosso módulo de autoimagem, e vocês já trabalharam aqui. Agora, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse trabalho de morte e renascimento do ego e de autoimagem, porque a pessoa, você não pode estar incentivando o suicídio dela, você tem que estar esclarecendo o que ela quer matar. Que esse alívio, quando ela faz esse trabalho de autoimagem, ou processo de morte e renascimento do ego, né, ela está matando uma situação, um medo, uma crença, uma identificação. E esse alívio se dá pela morte dessa identificação, e não do corpo físico dele. Então, para Léo Matos, né, matar a autoimagem física, a necessidade de matar a autoimagem psicológica. E tem 5 pontos ou motivações que são causas de cometer suicídio. Uma é a necessidade de atenção. Aquelas pessoas que vivem gritando que vai se matar, e que vai se acabar, que toma um comprimido e liga para a ambulância, essas daí estão mais querendo chamar atenção do que se matar. Porque aquela pessoa que realmente quer suicidar, ela não diz que vai suicidar. Ela vai fechando as coisas, ela vai deixando as coisas organizadas, ela vai arrumando as coisas, ela vai se despedindo,
ela vai vendo pessoas que ela não via, ela vai falando coisas que ela não falava, ela vai se fechando, se fechando, se fechando, pum, morreu. A gente tem que saber diferenciar bem esses dois tipos de clientes. A outra é a tentativa de se vingar, né, para jogar culpa em alguém, vingança. Eu destruo a minha vida para destruir a sua também. Se afastar de uma situação desagradável, buscar uma situação melhor, mas que todas elas buscam um sentimento de paz. Então, o desafio da terapia é justamente matar essa autoimagem negativa, rígida, deprimida, né, dessa pessoa, né, e nascer para uma nova, uma essência divina, entrar em contato com a essência divina, ressignificar, né? Então, a morte e renascimento psicológico do ego, no caso. E ter um impulso para a nova vida. O que é que eu quero depois que eu mato essa autoimagem negativa de mim? Quais são, o que é que eu estou buscando? O que é que eu quero para a minha vida? Então, gente, eu disse que hoje era curtinho, né? A aula era curtinha, mas eu fico aqui para que vocês possam perguntar, conversar, falar, né, o que é que vocês acham ou que vocês queiram saber mais em relação a essa parte da tanatologia. Tem alguma pergunta, algum caso, alguma dúvida? É que alguém botou que o nome do filme é A Culpa das Estrelas, é isso mesmo. Mas ninguém? Diga, Pedro. Pedro, eu não entendi o início da sua pergunta. Você pode repetir para mim? Sim, quando a pessoa, ela não está com raiva da morte, ela está com raiva da pessoa que morreu. É isso? Ela tem alguma raiva. Você ainda está gravando, Pedro? Já se errou? Não, tudo bem. Deu certo, né? Reiniciar? Bem, às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu um marido, certo? Vamos dizer que esse marido traiu muito ou deixou ela numa situação financeira muito ruim. Aí, às vezes, a pessoa tem dificuldade de dizer que eu estou com raiva, porque para ela é como se aquela pessoa fosse. Quando a pessoa morre, é como se santificasse um pouco aquela pessoa, entendeu? É como se santificasse. Tá, então o que é que eu faço agora? Não posso expressar, ele já morreu, ele não está mais aqui. Então eu vou ter raiva de uma pessoa que está morta, né? Eu vou ter raiva? Como que eu posso ter raiva? Então a pessoa tem que entender que ela está com raiva de uma situação que está introjetada dentro dela. Aquela pessoa morreu, mas tem uma pessoa que é um pouco daquela que também está dentro ali dela. É como uma pessoa está viva, né? Às vezes a pessoa está viva e você vai fazer um trabalho de hot seat. Você vai colocar aquela pessoa no colchão, né? Você está de um lado do colchão e ela está do outro. E aí você não vai conversar com ela? E depois você não vai vendo que muito do que você está com raiva dela, na verdade, é que está dentro de você. Existe aquela pessoa que está lá fazendo o que ela quiser agora lá na casa dela, e existe uma outra que está ali internalizada. Você está com a raiva do seu pai, por exemplo.
ou eu estou com uma raiva de um amigo meu. Existe o meu amigo que está lá na casa dele agora, não está nem sabendo que eu estou com raiva dele, e existe uma parte dele que está aqui dentro de mim. Então, a pessoa precisa entender que não é porque ela morreu que eu não posso ter raiva. Porque isso é cultural. Eu não posso ter raiva de quem morreu. Eu tenho que perdoar, coitado, já morreu. Né? Então, você tem que ver que cultura é essa, que crença ele tem, se para ele é pecado ter raiva de uma pessoa que morreu. Então, assim, eu indico aquela técnica da morte da pessoa amada, que é uma técnica onde você coloca para fora, né, tudo aquilo que você está sentindo em relação àquela pessoa. Aquela técnica, ela tem 3 momentos muito importantes, né? O primeiro momento é justamente fechar essas gestaltes, é você dizer tudo aquilo que você não disse, seja raiva, seja amorosidade, seja sentimento de culpa, seja uma ideação que você tem sobre como aquela pessoa está. Então, é um momento onde você fecha um diálogo, você tece um diálogo e você fecha as situações inacabadas, você vai fechando as gestaltes com ela. O segundo momento é a conscientização que aquela pessoa morreu. Ela morreu, ela não está mais aqui. Tanto para você, como espiritualmente, de alguma forma, energeticamente, para aquela outra pessoa, onde quer que ela esteja. Se é que ela está. E um terceiro momento é a liberação. Eu permito que você vá agora com todo o meu amor. Então, você está permitindo que a outra pessoa vá. É uma técnica desenvolvida pelo Léo Matos. Newton com certeza tem, a apostila se chama A Morte da Pessoa Amada, e para os alunos daqui, está lá na apostila de tanatologia. Então, Pedro, é deixar que ela fale, deixar que ela expresse, dizer a ela que ela pode expressar, porque na hora que ela expressa, seja por uma pessoa que já morreu, seja por uma pessoa que está viva, automaticamente ela vai ter mais condições de perdoar. E aí, quando ela expressa essa raiva, que depois ela expressa o perdão, essa culpa vai diminuir nela. E essa raiva vai diminuir também. Porque eu fui capaz, né, de ter raiva, mas eu fui capaz também de perdoar. Que eu já expressei a minha raiva, então agora eu perdoo, eu libero essa pessoa de alguma forma. Então, isso vai fazer muito bem para ela, e se espiritualmente esse espírito continua, também vai fazer bem, com certeza. Né? Respondi a sua pergunta? Nada. E Léo escreve esse texto, chama A Morte da Pessoa Amada. Então, ela fala tudo que está sentindo para aquela pessoa que ela imagina que está ali na frente. Não tem ninguém, mas ela está na cabeça dela. Ela está trabalhando aquela pessoa que está internalizada dentro dela. Depois que ela fala tudo que ela tem que falar, diz que ela fala tudo, aí ela fala para a pessoa, você morreu, ou você desencarnou, ou você está noutra dimensão, de acordo com a crença dela. Eu lhe amo, expresso o meu afeto, eu me despeço. E eu permito agora que você vá agora, onde você tiver que ir agora, com todo o meu amor. Você vê que ela já esgotou tudo, tem mais nada para falar, então ela vai se conscientizar da morte quando ela diz, você morreu, ou você desencarnou, ou você está noutra dimensão. E eu lhe amo, ela expressa o último afeto, ou eu gosto de você, eu tenho carinho por você, eu tenho admiração por você. E eu permito agora que você vá agora, onde você tiver que ir agora, com todo o meu amor. E ela imagina essa pessoa indo. Se a consciência da gente continua depois da morte, eu não sei, porque não tem como provar. Então, isso ajuda a pessoa a se libertar. Mas ajuda a pessoa que ficou a integrar. Só que, às vezes, a pessoa está com raiva. E ela não quer expressar essa raiva, porque o outro que morreu, ele é santificado, entre aspas. Entendi. Então, eu tenho que respeitar o morto. Eu não posso ter raiva, eu vou carregar essa raiva, daqui a pouco quem vai morrer é você, né? Se você não libera essa raiva. Entendeu? Entendi. Ficou claro agora? Pode continuar. Não, aí essa partida se chama A Morte da Pessoa Amada, que com certeza o Newton tem naquela compilação que ele fez lá dos textos do Léo. Com certeza ele tem
eu vou ver se eu tenho ela digitalizada, parece que o Aurino me mandou. Se eu tiver ela digitalizada, eu mando para vocês, mas eu não tenho. Então, eu não tenho, mas eu sei que lá em Goiás, a Edilton tem, com certeza. Com certeza. Tá. E uma outra pergunta que eu ia fazer, pode acontecer de num período, numa sessão, digamos assim, num atendimento, não se dê todo o processo, ou ele, vamos supor que eu tenha uma raiva intensa, Não, essa algumas técnica... coisas não acontecem, mas isso tem que fechar mesmo numa sessão também. Não, nessa técnica aí você tem que fechar, você tem que ir até o fim. Ela tem que tecer todo o diálogo que ela tem que tecer esse diálogo. Segundo Léo, tudo que ela tiver que falar, ela tem que fazer ali mesmo, bota para fora. Tem que fazer ali mesmo. Segundo Léo Matos, a gente só deve fazer essa técnica, segundo a crença deles, né, tibetana, que ele 21 dias depois do falecimento da pessoa. Segundo a crença deles. Não tem nada a ver com 49. Não. Cada um uma coisa. Esse negócio de 21, 49. Claro, Filomena, para você. Ficou sim. Depois você só me fala onde eu assisto esse filme de Bar do Todó que você falou. Bar do Todó eu tenho, posso passar para vocês. Eu tenho ele, tem na internet, mas eu passo o 1 e o 2. Eu vou mandar aqui para vocês. Ai, que bom, porque eu não faço ideia. Eu já vi o livro tibetano, aquele, né? Não morrer. Esqueci agora o nome certinho. Mas o filme eu não vi. Livro Deve ser muito dos bacana, Mortos. eu gostaria de assistir. Ok. Alguém mais? Os alunos que assistiram a aula de tanatologia querem fazer alguma pergunta da aula? Débora, vou Sim. fazer uma pergunta, mas a pergunta não foi nem minha, mas também me interessou muito. Foi Melanie que perguntou nos comentários. Qual o nome do livro do xamanismo que você comentou lá no início? Sim. Peraí, o livro do xamanismo, deixa eu ver, deixa eu me lembrar agora. Meu Deus, será que ele está aqui perto de mim? Deixa eu olhar aqui se ele está por aqui. Não estou me lembrando o nome dele nesse momento. Gente, é porque... Não, eu acho que ele... Deixa eu olhar se ele está aqui. Não está aqui agora também, não. Eu prometo a você que eu digo na próxima aula, mas eu não tô com ele aqui agora não. Eu tenho que procurar ver onde foi que eu guardei ele. Eu acho que eu levei ele para... Eu acho que pode ser que ele esteja lá na clínica, ele não esteja aqui. Eu vou procurar ele e eu lhe digo, viu, cliente? Ele não está aqui agora, não. Tá certo, tudo bem. Mas me cobre que eu lhe digo, é um livro bem legal. Pronto, tá certo, é interesse também. Fala da sabedoria dos animais, eu acho que ele é até um brasileiro, esse cara que escreveu, mas eu coloco no grupo o nome do livro. Certo. Tem outra pergunta que foi Larissa que fez também nos comentários, mas acho que você não viu, então vou ler. Não vi não, porque como eu estou falando, mas vocês podem... por isso que eu acho legal vocês falarem, só se você tiver sem microfone, porque todo mundo escuta a pergunta. Tá, é que ela falou que estava sem microfone. Certo, a pergunta então que ela fez foi o seguinte: estou atendendo muitos pacientes com medo de morrer com o vírus. Nesse caso, nosso trabalho deve estar ligado à morte psicológica? Claro, a morte psicológica e a morte física, né? Porque, assim, primeiro, não é uma ilusão, é uma possibilidade, né? Então, acho que conversar muito sobre essa possibilidade, né? Deixar a pessoa conversar, que fantasia ela tem, que medos ela tem dessa morte. Outra coisa, deixar muito claro para essas pessoas, não significa que todo mundo que vai se contaminar de coronavírus vai morrer. Uma porcentagem daquelas pessoas, qualquer um de nós, eu, vocês, qualquer um da gente pode morrer. Isso é uma realidade.
Então, como é que eu lido com esse medo? Até que ponto o meu medo é uma fantasia, no sentido, o que é fantasia aí? Eu nem estou com Covid ainda, já estou me vendo morta. Eu tenho uma amiga minha que ela disse que se um adoecer na casa dela, sai 3 caixões, ela tem certeza disso absoluta, morre ela, o filho e o marido. Então, assim, não significa que eu vou ter Covid e que eu vou morrer. Mas é uma probabilidade de acontecer. Então, conversar com essa pessoa sobre os medos, sobre o que é real e o que é fantasia. Será que você, o que é que ela está fazendo também para evitar? Porque tem pessoas que estão paranoicas, né? Eu assisti um vídeo de uma entrevista de 2 horas na CNN com Ponte. Ele é considerado hoje um dos maiores filósofos da atualidade. Ele falando justamente sobre isso, né? Então, assim, as pessoas, elas são paranoicas, elas acham que se sair do lado de fora e respirar, elas vão morrer. E a gente não vai se livrar desse vírus logo. A gente vai diminuir a curva, acredito que daqui a mais 3 semanas a gente consiga diminuir, pelo menos aqui em Natal, segundo alguns médicos que eu conversei, que eu confio muito. Então, vai diminuir, mas a gente ainda vai ter que conviver com ele por um tempo. Até chegar a vacina, até chegar a medicação, a gente ainda vai viver com isso. Então, faz parte de uma morte psicológica também, porque vem outros fatores aí. Eu que achava que controlava tudo, que dominava tudo, que tinha controle sobre tudo, que planejava a minha vida, que fazia e acontecia, e agora? Eu não estou mais no controle de nada. Então, essa coisa da perda do controle, a gente está perdendo o controle. Por quê? Porque a gente não é capaz de controlar e de acabar com tudo isso que está acontecendo. Então, essa perda de controle que está acontecendo, né, na gente, faz com que essa sensação de impotência, de medo, tome em conta muito mais do que a gente imaginava que pudesse ser. Então, não deixa de ser um trabalho da morte psicológica também, sim. Né? Porque aí fica aquela coisa também, eu sou culpada, eu sou um agente de transmissão, eu sou ameaçador para minha família, eu sou uma pessoa ameaçadora, eu sou negligente, eu estou sempre ser a salvadora, eu estou cuidando de todo mundo o tempo todo. Então, isso também passa pelos papéis que eu exerço. Então, também estou trabalhando a morte psicológica do ego. E tem quando a gente fala morte psicológica do ego, não é só esse trabalho da morte da pessoa amada que eu estou falando, nem aquele do suicídio que você vai levando a pessoa até ver como é que ela quer morrer, o que é que ela fez, o que é que ela matou. É também aquela outra a técnica de, eu tenho medo de envelhecer sozinha, aí você deixa a pessoa ir até o final, ela morre envelhecendo sozinha. Eu tenho medo de morrer de um acidente de carro, ou de bater no carro se eu for dirigir, você deixa a pessoa ir até o final e faz o processo de renascimento, para ver o que é que ela precisa matar, qual é a autoimagem negativa que ela, ou as autoimagens negativas que ela está identificada, os papéis que ela está identificada, para ela poder passar por esse processo de morte e renascimento do ego. Alguém mais? Que bacana isso, hein? Que trabalho bonito, hein? Obrigada, Filomena. O trabalho mesmo, do Léo é muito belo, assim, eu aprendi muito com ele, ele tinha muita coisa, deixou muita coisa, um legado muito bonito. Que bênção. E que ajuda muita gente, né? Eu já vi muita gente desistir de suicídio quando faz esse processo dessa noção, né? Uma amiga minha me chamou para dar uma palestra em Aracaju, no dia naquele de setembro, né? Que é o trabalho que a gente faz de prevenção ao suicida. E aí eu apresentei esse trabalho do Léo todinho, quando eu terminei a palestra, 3 pessoas que estavam na palestra vieram me dizer que foram para aquela palestra porque já estavam decididas de dar cabo de si e que entenderam que não queriam se matar. 3 pessoas. Eu ainda estava lá em cima do local do palco que eu estava dando a palestra, mas o que o Léo traz é tão esclarecedor, né, que quando a gente traz isso, quando a gente explica, porque nessa apostila, que se chama Raiz da Depressão na Crise Suicida, ele descreve, e aí eu descrevi na palestra, ipsilitem como ele coloca, né,
até o sintoma físico, até a postura corporal de uma pessoa depressiva. O que é que ela está carregando? A dor de cabeça, a falta de fome, tudo ele vai descrevendo nos mínimos detalhes. Então, a pessoa vai se identificando e vai vendo, poxa, eu não estou querendo matar o meu corpo físico, eu não estou querendo dar cabo de mim. Eu estou identificado com essa pessoa incapaz, sem sucesso, que não se realizou, que não acredita em si, entende? Sim, olha que coisa mais fantástica isso. Porque essa live vai para o ar, é isso? Essa coisa vai. A gente tá. Pedrinho conseguiu começar a gravar. Ele conseguiu começar a gravar. Tá. Andréa, você quer fazer alguma colocação? Débora não está vindo, mas Andréa está vindo. Andréa quer fazer alguma colocação? Andréa, está sem microfone? Acho que ela está sem microfone, né, Andréa? Ok, mais alguém quer fazer alguma pergunta? O que é que vocês acharam, gente, desse tema aí, das coisas que foram colocadas? Muito esclarecedora, sabe? Muito esclarecedora, porque eu passei por episódios e eu consigo identificar como que é esse negócio da gente estar identificada, né, com essa autoimagem, com isso que a gente criou, essa introjeção, e o que isso acarreta, né? Então, deixa realmente a pessoa muito no fundo do poço, muito abalada. E como que esse negócio do quero, por exemplo, do querer morrer, mas não querer se matar, entendeu? Uma coisa assim, mais ou menos, né? Que Sim. O que eu quero que morra em mim, então, né? Essa é a pergunta. E também tem muitos casos de pessoas que querem se matar depois que os relacionamentos acabam, né? Porque elas confundem a identidade dela com a do outro. Elas não têm vida própria. Né? Então, a dor da perda, daquele paraíso que ela construiu, daquela expectativa que ela construiu no outro, porque as separações são um processo de morte também, gente, de luto. Né? As separações, os relacionamentos, quando acabam, também é um processo de luto, às vezes, muito difícil. Tão difícil, às vezes, quanto a perda física. E se vocês não sabem, amanhã eu vou estar dando uma live, eu também não sabia disso, aumentou 30% o índice de separações nessa época de pandemia, aumentou em 50% o índice de violência doméstica, e se a fonte que eu estava lendo não estiver errada, que eu acho que está errada, mas se não estiver, aumentou 431% o número de brigas. Nossa! Discussões. Se eu não estou errada, se aquela fonte não está errada, que eu fiquei, será que foi digitado errado isso aqui? Mas amanhã... 31%, meu Deus! Amanhã eu vou estar fazendo uma live com uma advogada chamada Riviele Brandão, às 19 horas, mas eu não sei qual é deixa eu ver se eu vejo aqui, acho que está aqui, não vai ser no meu Instagram, não, vai ser no dela, Riviele Brandão, tá com H, mas se vocês entrando na minha página do Instagram, tem lá eu vou passar para vocês também, para o grupo, ou eu, ou Pedrinho, o folder da live, que a gente vai falar sobre esses relacionamentos no tempo de pandemia. Está insuportável, né? Muitos relacionamentos que já estavam acabados foram se conscientizar disso na época da pandemia, tiveram que encarar questões que antes não estavam dando para encarar. Existia uma fuga, existia uma forma de sair pela tangente, cada um viver sua vida, e agora cada um está tendo que bater de frente com a realidade que vivencia e os sentimentos que cada um tem ou não tem mais. Ok, gente? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês estejam gostando. Vou saber de Marlos, se ele vai... Gisele, você está aí ainda? Se ele vai dar a aula na quinta-feira,
E sobre o que é que ele vai dar, acho que sobre aspectos psicodinâmicos ele não deu não, né? Ele deu pensamento complexo, integração corpo e mente. Eu vou conversar com ele, ver se ele dá essa aula quinta-feira. Um beijo enorme, fiquem com Deus, se protejam, se cuidem. É muito bom estar com vocês. Beijão, gente. Até mais. Obrigada, Beijo. viu? Nada. Tchau. Tchau.